Olá, seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre carreiras em mídia e comunicações. Aqui no Brasil, a gente acaba botando todas as carreiras em mídia e comunicações dentro do chapéu de publicidade e marketing. Então, a gente vai falar bastante sobre publicidade e marketing, mas vai olhar sobre uma ótica mais internacional de, do que se chama nos Estados Unidos Media and Communications. Como sempre, a gente, nossa conversa vai passar aqui pelo mercado mundial e principalmente no Brasil, áreas e carreiras e habilidades e conhecimentos que são importantes para os jovens que querem trabalhar dentro dessas áreas. Eu gosto sempre de fazer aquele recap do que é economia criativa, porque a gente está falando aqui de carreiras criativas, então economia criativa são todas as áreas em que a criatividade é usada como insumo principal para a produção dos profissionais, mas oficialmente a gente divide essas áreas entre as áreas de patrimônio, artes, mídia e as áreas de criações funcionais. Hoje a gente vai falar muito especificamente de publicações, mídias impressas, que está dentro aí do chapéu de mídias. Vamos lá. Então, falando de mercado, em 2018 foram 16 bilhões de dólares que foram destinados ao investimento de mídia, desculpa, não de dólares, de reais, que foram destinados ao investimento de mídia aqui no Brasil. Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de todos os formatos de comunicação que são usados para promover, para fazer o marketing de produtos e serviços, né? As mídias out of home, que são as mídias que a gente vê fora de casa, ainda tem bastante potencial de crescimento. E principalmente por conta da quantidade de celulares e aplicativos de geolocalização que ajudam a gente a descobrir onde a pessoa está. Então, por exemplo, alguém que está ali cadastrado no Waze, que você sabe que está passando na frente, está passando num determinado bairro e vai passar na frente de um posto de gasolina, esse posto de gasolina consegue fazer o seu anúncio, né, o seu marketing através da plataforma do Waze. E aí, esse é um exemplo de como as plataformas de mídia e comunicação estão cada vez mais mudando, né? Toda coisa do remarketing, tudo que a gente faz na internet fica registrado e cria tendências de comportamento que são analisadas pelos computadores e que geram a possibilidade para quem trabalha com mídia e comunicação de pensar numa comunicação mais assertiva para cada perfil de usuário que foi mapeado lá na plataforma que o profissional vai usar. Com o Covid, desde 2020, o que a gente chama face-to-face, o presencial, deu uma decaída, porque a gente precisou ficar mais preservado, né, fechadinhos nas nossas casas, e houve um aumento gigantesco de tudo que era digital, de tudo que é digital. E aí, várias discussões foram abertas sobre o novo normal, quando o Covid acabar, como é que o mundo vai voltar, né? O mundo vai voltar a ser o que era, o mundo vai continuar. E a verdade é que o digital veio para ficar. Nós somos agora uma sociedade digital. Então, mesmo com a possibilidade do pessoal, o mundo vai continuar tendo também o digital, e o mercado de mídia e comunicação é um dos mercados que mais cresceu por conta dessa digitalização das possibilidades todas, não é? Vamos lá, muitos números aqui. Quando a gente fala ainda do Brasil, uma coisa que é importante lembrar e discutir é que, apesar da digitalização toda, um país com as dimensões do Brasil e com o volume populacional que o Brasil tem, 70% em cima de pesquisas que foram feitas, 70% da população tem acesso a algum tipo de computador. Mas ainda existem naqueles cantos mais, né, do interior do Brasil, norte, nordeste, ainda existem muitas comunidades que dependem unicamente da televisão e às vezes até do rádio para se informar e entrar em contato com o que está acontecendo no mundo. Então, o profissional de mídia e comunicação no Brasil ainda é um profissional que ele precisa saber do digital e ele precisa saber
do mais convencional, do mais tradicional. Precisa saber de TV, canal aberto, inclusive, ainda tem bastante alcance no Brasil, e mesmo as próprias rádios. Hoje em dia, o que faz o paralelo da rádio são todos os podcasts. Então, essa é uma área muito próspera, né? Todos os profissionais precisam contar com expertise de marketing e vendas para poder vender os seus produtos e serviços e poder manter as suas empresas abertas. Então, o profissional de mídia e comunicação é um profissional que também permeia todas as áreas, né? Muito bem, vamos falar então um pouco sobre a divisão de carreiras aqui, que a gente vê, pelo menos na visão da Full Sail, dentro da economia criativa, a divisão de carreiras na área de mídia e comunicações. A gente fala em 5 carreiras: em escrita criativa, em publicidade e propaganda propriamente dito, que é o que a gente, aqui no Brasil, a gente fala muito em publicidade e propaganda, publicidade e marketing, a área de jornalismo, a área especificamente do jornalismo esportivo e a área de RP, de relações públicas. Então, a gente vai hoje falar de mídia e comunicações olhando para essas 5 grandes áreas. Quando a gente fala de escrita criativa, o que faz esse profissional? Ele cria os roteiros, ele cria os scripts, ele conta histórias de forma engajadora. O que é bacana um profissional desse saber fazer hoje em dia? Incorporar elementos visuais para essas histórias, porque a gente está cada vez mais visual, a gente já falou muito aqui da produção audiovisual, na nossa conversa sobre carreiras em cinema e TV. Esse profissional de escrita criativa, o foco dele é a escrita, é a contação da história, mas é muito legal ele ter essa visão de incorporação de elementos visuais. Ele precisa ser um profissional que sabe sobre vários gêneros. Quando ele vai escrever, ele precisa saber escrever uma peça comercial, uma peça artística, um drama, uma comédia e as diferentes nuances que a língua precisa ter de acordo com o gênero. E é legal também ele desenvolver e investigar como é que os textos são publicados e distribuídos, porque ele não precisa trabalhar para uma empresa, ele pode ser um profissional autônomo, ele pode ser um escritor, ele pode ser um roteirista, mas ele precisa saber como é que ele vai fazer a produção dele ser colocada à disposição do público. Quando a gente fala de habilidades, muito fortemente habilidade de literatura, precisa gostar de literatura, gostar de ler, gostar de escrever, ter repertório. E habilidade de publicação, entender de tecnologia, saber como as plataformas que disponibilizam e-books estão organizadas, saber toda a questão de registro de número de livro, lançamento de livro, lançamento de revistas, revistas físicas digitais, livros físicos digitais, e saber adaptar os lançamentos para os diferentes meios e para as diferentes plataformas. Quando a gente fala de trabalhos que uma pessoa formada em escrita criativa pode ter, a gente trouxe aqui 4, né? O escritor, ele pode ser um escritor que escreve os suas próprias peças, seus próprios livros. Ele pode se especializar em redação para marketing. Ele pode se especializar em escrita de roteiros para cinema ou para TV, e ele pode, inclusive, ser uma coisa que está muito na moda agora, que todos os profissionais que precisam ser referência no mercado precisam produzir conteúdo, e às vezes não são bons de produzir conteúdo. Então, ele pode ser um ghostwriter, um escritor fantasma, que escreve em nome de alguém, como se ele fosse aquela pessoa. Hoje, existe uma demanda bastante grande para ghostwriters, para os famosos que precisam criar conteúdo e não tem tempo ou habilidade de criar os próprios conteúdos. Carreira de publicidade e propaganda super desenvolvida aqui no Brasil. O brasileiro é conhecido por produzir ótimos propagandistas, ótimos publicitários, já ganhamos muitos prêmios nessa área. O que faz esse profissional? Ele precisa saber sobre princípios de produção digital audiovisual, então ele precisa saber princípios do que a gente aqui já falou em outras aulas, né, da produção de filme e TV, saber criar vídeos. Ele precisa conhecer estratégias de marketing digital hoje em dia, né, importantíssimo. Precisa saber produzir e conduzir campanhas que usam ferramentas como storytelling, que tem um bom design gráfico, que usam metodologias de pesquisa,
e precisa ser um bom comunicador, porque ele vai ter que vender essa ideia da campanha, das plataformas que vão ser usadas e tal para o cliente, e precisa saber usar essa capacidade de comunicação nas peças para que essa comunicação, essa mensagem final chegue para a audiência. Habilidades. Primeiro, conhecer sobre formatos de mídia, plataformas de rede social, blogs, vlogs, site, textos impressos, né? O que a gente chama a mídia mais tradicional, precisa saber gerar e editar imagens, saber gerar e editar texto, conhecer sobre streaming, que é a publicação ao vivo ali de algum conteúdo, saber gerar e editar vídeo e áudio. Ele não precisa ser expert em vídeo, ele contrata um profissional de cinema e TV, mas ele precisa saber o que ele quer para que esse profissional possa fazer a produção para ele. Ele não precisa saber ser super, hiper, mega blaster em edição, mas ele precisa saber o resultado final da edição que ele quer para poder falar para o editor o que é que ele quer. Então ele precisa ser uma pessoa que entende bastante de marketing e de produção audiovisual. Segunda habilidade, ser apaixonado por marketing. Conhecer canais de marketing, ser bom comunicador, como a gente já falou, gostar de falar em público, porque no geral a pessoa de publicidade e marketing, ela vai estar em contato com o cliente, com a audiência dela o tempo todo, e com as equipes, né? Saber conduzir as equipes e gostar de desenvolver estratégia, porque, no geral, todas as campanhas de marketing precisam ter uma estratégia, e aí lá no final precisam gerar algum resultado, que ou é quantidade de acessos que aquele material gerou, ou faturamento, né, venda que aquela peça gerou, e por aí vai. Algumas das carreiras aqui bem corporativas que a gente tem dentro dessa área. Gerente de conta dentro de uma agência de marketing, diretor de operações, que é a pessoa, então o gerente de conta vai cuidar especificamente de um cliente ou de um determinado nicho dentro da agenda. O diretor de operações cuida de todas as operações das agências. Você pode ser sua própria agência, né? Trabalhando com publicidade e propaganda. Gerente de novos negócios, que são cargos que as empresas têm, que ajudam a pensar novos produtos, novas parcerias, novas abordagens de mercado, e o próprio que a gente chama publicitário, que é o profissional autônomo que trabalha por projeto, que pode ser o dono da agência e que a agência pode ser uma agência de um profissional, pode ser uma agência de 500 profissionais, não tem muito limite, essa é uma carreira que permite bastante flexibilidade. Área de jornalismo. O que faz o jornalista? Trabalha na frente e atrás das câmeras, ele precisa, no geral, entrevistar personalidades ou pessoas que tenham alguma relevância para aquela história que ele vai contar, precisa saber escrever matéria, precisa conhecer de novo sobre novos tipos de mídia, dominar plataformas digitais e, principalmente nos dias de hoje, esperamos que esse profissional possa mostrar ética e ter conhecimentos legais daquilo que ele vai publicar, né? Pensando que tudo que vai para a internet hoje, em um segundo já está lá na internet, alguém já salvou, alguém já baixou, não tem volta. Então é super importante, ainda mais em momentos de fake news, em que o profissional de publicidade e marketing, muitas vezes junto com o profissional de jornalismo, acabam, infelizmente, ajudando a propagar fake news e mudando o destino de nações através de fake news. É super importante a gente realmente desenvolver ética e conhecimento legal. O que precisa ter para quem quer ser jornalista no geral? Desenvoltura, porque o jornalista vai comunicar por escrito ou falado, muitas vezes em vídeo, às vezes só em voz, mas ele precisa ter boa comunicação, agilidade de raciocínio, porque muitas vezes o jornalista está ali trabalhando ao vivo, ter boa fala, domínio da voz e, no geral, ter empatia, porque ele vai depender muito da imagem e da forma com que ele se comporta, da forma com que ele se comunica para conseguir ter uma colocação bacana no mercado. Geralmente, os profissionais da área de jornalismo são bastante curiosos, são pessoas que vão atrás de informação, gostam de pesquisar, de analisar números, de tirar conclusões, de investigar, tem muito interesse pelo que está acontecendo com a humanidade. Esse é bastante, resumidamente, o perfil do profissional da área de jornalismo.
Carreiras são bastante tradicionais, né? Jornalista de rádio ou agora podcaster, já que as rádios estão virando podcast, entrevistador de podcast, né? Jornalista de TV, TV aberta, TV fechada, correspondente internacional para quem gosta de viajar, para quem quer ou morar em outro país, ou cobrir acontecimentos históricos, como muitas vezes correspondentes internacionais cobrem guerras, cobrem atos históricos que estão acontecendo no momento, ou jornalistas investigativos que vão atrás de descobrir a verdade do que aconteceu em determinados fatos ou momentos da história. Então, esse é o perfil do jornalista. Nos Estados Unidos, o jornalismo esportivo tem uma cadeira à parte. Na própria Full Sail, a gente tem uma graduação em jornalismo esportivo. Por quê? Porque as habilidades são parecidas, mas o jornalista esportivo ele precisa se especializar no esporte, né? E uma coisa bacana que tem acontecido no mercado é a profissionalização dos esportes, dos esportes eletrônicos, dos jogos digitais. E aí, o que faz o jornalista esportivo? De novo, ele trabalha na frente, trabalha atrás das câmeras, ele entrevista e cobre jogos, né? Ele entrevista atletas e personalidades e ele narra jogos, ele escreve matérias sobre jogos. Então, o jornalista esportivo ele precisa, no geral, eles acabam se especializando em algumas áreas do esporte, porque eles precisam entender muito daquele esporte. E vários dos comentaristas esportivos que a gente acaba conhecendo, muitas vezes são ex-atletas. Então, eu vejo muito com os jovens que a gente já ajudou a entrar dentro dessa carreira de jornalismo esportivo, conheci vários que falavam, eu adoro futebol, mas eu sei que eu nunca vou ser o Neymar. Então, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com futebol, eu quero trabalhar com tênis, eu quero trabalhar com natação, mas eu tenho noção de que a vida do atleta não é a vida que eu quero. Então, vou encontrar uma forma de trabalhar com esporte com uma perspectiva diferente da perspectiva do atleta. E dá muito certo, porque realmente o jornalista esportivo precisa ser apaixonado pelo esporte, né? Ele precisa conhecer os esportes e as regras para poder fazer a locução. E hoje em dia é super importante conhecer as plataformas de streaming, porque para jogos digitais as partidas acontecem no geral via streaming, né? Via alguma plataforma. O que ele precisa ter? Desenvoltura, mesma coisa, boa comunicação, presença de palco, né? Saber falar na frente de uma câmera, saber falar na frente de uma conferência, na frente de uma audiência, agilidade de raciocínio, boa fala, domínio de voz. E aí ele precisa amar esportes, gostar de pelo menos um esporte, se ele quiser se especializar em um. No caso dos jogos digitais, é incrível a quantidade de oportunidades que existem, porque os locutores eles acabam se especializando em um ou dois, três jogos, mas pensa na quantidade de jogos digitais que existem e que são criados o tempo todo, nas ligas internacionais, nos atletas profissionais, né, de todos os tipos de jogos que você puder imaginar, os torneios internacionais que existem, as premiações que existem, é todo um mercado bastante novo que às vezes a gente ainda não enxerga como um mercado corporativo, né, como um mercado oficial, mas ele é. E ele traz bastante possibilidades de carreiras aí para quem gosta dos. Mesma coisa, né? Eu gosto de futebol, mas eu sei que eu não vou ser um próximo Neymar. Eu gosto de League of Legends, mas eu sei que eu não vou ser, eu não quero ser um atleta de esportes profissional, mas posso ser locutor. E aí é a mesma lógica, né? Ele precisa conhecer as regras dos esportes, incluindo os jogos digitais, se ele quiser se especializar em jogos eletrônicos, pesquisar sobre histórias das partidas, saber a história da Copa do Mundo, né? De todas as Copas, das Olimpíadas. A gente é apaixonado, né? Quem gosta de esporte é apaixonado por ouvir o que aconteceu, saber das estratégias das partidas, os técnicos e tal. É toda uma área muito de muita paixão mesmo. E aí entender das estratégias. Carreiras, algumas aqui. Locutor esportivo para esportes específicos, né? Locutor esportivo para futebol americano, para beisebol, para xadrez, para tênis, para o esporte que o jornalista esportivo for apaixonado. Locutor especificamente de esportes, né? Como a gente falou, é todo um outro mercado. Redator esportivo, que é a pessoa que vai escrever as resenhas, vai
enxergar outras visões, fazer previsão de quem vai ganhar, como é que o técnico tal está indo, compra de jogador e tal. E o comentarista esportivo, que não é o cara que ele está lá para comentar e não para narrar aquilo que está acontecendo. Essas são as... E eu achei legal essa foto do ciclismo, porque tem Tour de France, tem uma série de circuitos internacionais que permitem carreiras e que às vezes a gente esquece que essas carreiras estão aí, e se a gente realmente for apaixonado por essas áreas, tem muito espaço para a gente ser feliz e se realizar, para que a gente possa realmente não só ter uma vida bacana e tal, mas também ter uma vida feliz trabalhando com o que a gente ama. Por último, a área de relações públicas, o conhecido RP, que é a voz da empresa para o mercado, né? É o departamento que permeia todos os cargos, ele permeia marketing, permeia vendas, permeia a parte de produção, ele faz a comunicação interna e externa e ajuda as empresas a descobrirem qual é essa voz que a empresa quer ter, de que forma ela quer ser vista pelo mercado. O que faz um RP? Ele elabora o plano de mídia da empresa, ele elabora e analisa pesquisas de marketing e de consumo, desenvolve relacionamento de valor, que é o que a gente chama de capital social da empresa. Ele geralmente precisa ser uma pessoa com uma personalidade confiável para trazer. Não adianta você ter um RP que fala, dá uma informação, mas não passa muita credibilidade, porque às vezes acaba sendo mais um desserviço à empresa, né, do que um serviço. E, no geral, precisa ter uma personalidade influenciadora, precisa quase que ser um influencer em nome da empresa, junto à mídia, aos canais, né, os veículos de comunicação nacionais e internacionais. O que precisa ter um RP? Dedicação e autocontrole, porque ele é quem resolve as crises de comunicação na frente ali da câmera. Dedicação por quê? No geral, o RP tem que estar conectado o tempo todo, tem que observar tendência, precisa conhecer de plataformas digitais, redes sociais, saber como é que ele fala muito com jornalistas, né? O RP faz a ponte entre a empresa e o jornalista, passa matéria, passa pauta, então ele precisa saber criar, enxergar tendências e criar essas histórias para que elas sejam atrativas para o jornalista. Ele precisa entender de comportamento para sacar qual veículo, qual jornalista vai estar interessado em qual notícia ele tem para dar. Criar a notícia e saber mapear essa notícia e entregar para a pessoa certa, para o veículo certo. Autocontrole por quê? Porque ele é quem vai estar ali na frente. Então, se ele for trabalhar para uma empresa, hoje em dia a gente tem esses cancelamentos, né? A empresa X, uma empresa gigantesca com muitos mil funcionários, descobrem que tem uma funcionária que teve uma atitude racista, e daí a audiência toda do Instagram ou do YouTube cai contra a empresa, exigindo que a empresa tome uma atitude contra aquela funcionária. Quem vai resolver isso? O RP. Quem vai ser o comunicador, quem vai criar o plano de comunicação de o que a empresa vai fazer em relação a essa crise? O RP. Muitas vezes quem vai dar a cara ali, quem vai falar? Às vezes é o RP, às vezes ele treina o CEO, às vezes ele treina os porta-vozes da empresa para falarem, mas ele precisa ter autocontrole para saber digerir o que aconteceu, determinar qual é a mensagem que a empresa quer passar, escolher as palavras corretas, o momento correto para passar essa mensagem e passar ele mesmo ou treinar alguém para passar essa mensagem. Algumas das carreiras, a própria carreira de RP, né, você pode ser o Relações Públicas de uma empresa, você pode ter um escritório de assessoria de imprensa, e aí, como assessoria de imprensa, você faz a divulgação das notícias das empresas que te contratam e faz essa ponte entre a empresa e os jornalistas. A carreira de media trainer, que é a pessoa que treina os porta-vozes das empresas para que eles aprendam a falar em público, para que eles personifiquem a voz da empresa, ou até mesmo a carreira do brand strategist, que é o estrategista da marca, é a pessoa que cuida desse processo todo da comunicação. Ele monta toda a estratégia, desdobra a estratégia e tem o RP, assessoria de imprensa e o media trainer reportando para ele. São carreiras muito legais e muito importantes.
nos dias de hoje, em que a comunicação é tão rapidamente bem assimilada ou mal assimilada pela audiência. Então, são pessoas que são rápidas no gatilho ali, de entender o que está acontecendo, analisar a tendência, bolar um plano de resposta para evitar crises. Às vezes são crises internacionais que afetam não só a empresa, mas muitas vezes uma própria indústria, né, na área em que a empresa trabalha. Muito bem, então o que a gente viu hoje aqui? Que o profissional de Media and Communications aí no Brasil ainda precisa entender bastante de TV, porque a gente ainda é um país que determinados locais só conseguem ter acesso à informação através da TV, ou às vezes até mesmo do rádio. Quando a gente fala de áreas e carreiras, são muitas dentro da área de marketing, de comunicação, todas elas ligadas a esses novos, o que a gente chama de New Media Marketing, que é o marketing em novos meios, plataformas digitais, podcasts, todo esse cenário digital que está acontecendo. E quando a gente fala de habilidade e conhecimento, no geral, pessoas que vão se dar bem em mídia e comunicação gostam de ler, gostam de escrever, dependendo da carreira, as carreiras mais de jornalismo e RP gostam de falar em público e gostam de estar na frente das câmeras. É isso aí, pessoal. Essas são as carreiras que a gente trouxe hoje para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem jovens que estão em contato com vocês e que estão pensando em publicidade e marketing, é muito legal, que estão pensando em RP, poder estudar um pouco mais, entender quais são as habilidades específicas dessas áreas e como eles se enxergam em relação a essas habilidades. Muito obrigada e até a próxima.